Operação Lava Jato vai completar 10 anos no próximo domingo, dia 17 de março. A Força Tarefa escancarou um esquema de corrupção que agia no coração dos governos petistas. E nós vamos relembrar agora algumas das denúncias que marcaram esse período. A gente começa mostrando como Joesley Batista expôs o esquema de doações para Lula e Dilma. Duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, umas continhas que não tinha pra gente nada lá, Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar, aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. O empresário Marcelo Odebrecht detalhou pagamentos a uma conta separada para o projeto político de Lula. Para o nosso controle, nós chegando provisionamos então 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula. Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Antônio Palocci, homem de confiança de Lula, também coloca o presidente como peça principal no sistema corrupto. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Bom, e nós recebemos hoje, nessa quarta-feira, aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro, Deltan Dallagnol, ele que atuou como procurador da República, foi coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e hoje vem ao programa, então, para falar sobre os 10 anos da operação. Muito boa noite, Deltan, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Augusto, Piotr, Carlos, uma honra tremenda estar com vocês, especialmente com essa audiência maravilhosa do Oeste Sem Filtro. Bom, Deltan, tem muita coisa para a gente falar aí nesses 10 anos de operação. Você acompanhou, foi coordenador da Força Tarefa, mas queria trazer agora um ponto mais recente do que tem acontecido aí, que é essa reviravolta nos acordos de leniência, né, desses acordos firmados com as empresas durante a Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli chegou a suspender os pagamentos dos acordos aí com a JF, também com a Odebrecht. Claro que isso abriu um precedente, outras empresas empreiteiras também querem, né, entrar na fila, pedir aí esse benefício, não querem pagar os acordos. E nós vimos alguns vídeos agora mostrando os depoentes, os delatores bastante à vontade, na companhia dos seus advogados, dispostos a responder, contando como funcionava todo o esquema de propina do Petrolão. Quero te perguntar como é que você vê esse momento atual das revisões dessas colaborações, Deltan? Paula, depois de 10 anos da Lava Jato, nenhum político corrupto tem medo mais de ir para a cadeia, porque ele sabe que a STF vai garantir a sua impunidade. Nós temos visto isso em uma série de casos, até mesmo no caso das empresas. Empresas que nos roubaram por décadas, que reconheceram desvios bilionários, fizeram acordos em que elas reconheceram seus crimes, em que elas se comprometeram voluntariamente a devolver o dinheiro, assessoradas simplesmente pelos melhores, ou pelo menos mais bem pagos advogados do país. Não era um advogado para cada empresa, era um batalhão, eram dezenas de advogados para cada uma dessas grandes empreiteiras que faturavam bilhões e que roubaram bilhões dos cofres públicos naquilo que os Estados Unidos chamou de maior esquema de corrupção transnacional da história do mundo. E aí nós tivemos o ministro Dias Toffoli suspendendo os pagamentos, a devolução do dinheiro roubado, preste atenção, a devolução para a sociedade do dinheiro que eles confessadamente nos roubaram foi suspensa. Qual foi a alegação dele? De que existiria uma possível pressão sobre essas empresas assessoradas pelos melhores e mais bem pagos advogados do país.
com, como vocês viram, colaboradores depondo, muitos deles às risadinhas em ambientes confortáveis, e eles teriam sido coagidos. É risível, mas pior, ele estendeu a suspensão dos pagamentos para a empresa JF com o mesmo argumento, mas espera aí, a JF nem fazia parte da Lava Jato, não fez o acordo com Curitiba, fez o acordo com Brasília, com outros procuradores, perante outros juízes, com outra homologação, nada a ver com a Curitiba. Então, como é que ele pega um argumento que já não valia para a Lava Jato em Curitiba, que era falho, e estende para a JF, e aliás, a esposa dele, eu vou falar fatos objetivos aqui, a esposa do Dias Toffoli é advogada da JF. É advogada, não nesse caso, em outro caso. Mas isso suscita uma questão muito grave de conflito de interesses. Ele vai e ele decide, ele suspende pagamentos bilionários, sem que exista sequer uma conexão lógica da justificativa e os fatos, porque não caminhou na Lava Jato em Curitiba. Nós vivemos um momento, Augusto, de total inversão dos valores, de colocar o Brasil de pernas pro ar. E nós vimos isso acontecer pelo mesmo ministro que agora determinou a anulação de casos envolvendo o ex-governador Beto Richa no Paraná. Qual foi o argumento dele? Ele invocou um suposto conluio, que é uma balela. Não existiu, mas ele alegou um suposto conluio na Lava Jato. Mas veja o que ele fez. Ele anulou não só os processos da Lava Jato, ele anulou o processo da operação piloto contra o mesmo réu, contra os mesmos investigados, com base no mesmo fundamento de conluio. Mas espera aí, a piloto tramitava em outro juiz federal. E aí ele anulou também os casos da operação do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual relacionados ao Beto Richa, com o mesmo fundamento, quando isso não tramitou nem na Lava Jato, nem na Justiça Federal, nem com os procuradores. Nós vemos uma total desconexão lógica das anulações com os fundamentos invocados, o que manda uma mensagem de que existe aí uma conta de chegada, uma vontade, uma determinação, uma orientação de anular, e eles buscam justificativas, ainda que implausíveis, ou talvez a gente pudesse chamar de pretextos para anular a Lava Jato. Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras, relatou que havia pagamento de propina ao PT. Cabia a mim uma quantia, eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia. Então, existia uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Eu falei que a partir de 2004, aquele ambiente que eu vivia, né, tinha assim, um pagamento quase meio que automático de propina nesses contratos. Nestor Cerveró, ex-diretor da empresa, afirmou que a atual presidente dos BRICS, Dilma Rousseff, sabia de tudo o que acontecia. Eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Passadina porque eu não tirei as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade da Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma é presidente. Adalberto Piotto, sua pergunta. Deltan, seja bem-vindo, boa noite. A Operação Lava Jato, eu disse isso à época, e digo ainda hoje, apesar de tudo que está acontecendo com a operação, se tornou num terceiro valor da sociedade brasileira, e eu acho que nós temos 2 apenas. O terceiro seria a Lava Jato. O primeiro foi a conquista da democracia, nos anos 80, posteriormente a recuperação econômica com o Plano Real, e a Lava Jato era justamente o que trazia esse combate à corrupção que os brasileiros conheciam que existiam, sobretudo em pessoas que eram, até aquele momento, inatingíveis pela justiça. A Operação Lava Jato levou muita gente para a cadeia. Na sua opinião, Deltan, esse ataque de gafanhotos que está tentando dizimar de vez qualquer resquício da Lava Jato, se deve a uma questão mais de varejo, ou seja, especificamente de um grupo que tem acesso ali ao Supremo e fez o Supremo mudar de opinião, porque o Supremo foi favorável à Lava Jato no começo da operação,
Ou você acha que é um negócio de atacado mesmo? Ou seja, é um grupo de advogados aqui, um grupo de parlamentares ali, outros políticos de governo, mais empresários, e aí vamos acabar com tudo isso. De onde você acha que está vindo essa força gigantesca que sim o Supremo colocou para si, essa força, é ele quem assumiu isso, para derrubar completamente a Lava Jato, em que pese um ou outro problema que a operação tenha tido, a gente pode voltar a falar sobre isso, mas é inegável o valor político dela e enquanto se comunicar com a sociedade e falar vou dar à sociedade brasileira um terceiro valor, que é combate efetivo à corrupção nos altos escalões. Piotr, eu até acrescentaria o que você disse o seguinte, a grande virtude da Lava Jato foi colocar um valor novo que é o Estado de Direito e Império da Lei. Ao longo de 500 anos, os donos do poder, os poderosos do Brasil, eles não se colocaram jamais abaixo da lei. Eles sempre fizeram e desfizeram o que eles queriam. Autores como Daron Acemoglu, James Robinson, chamam isso de elites extrativistas, que roubam a sociedade em benefício delas mesmas. Claro que uma parte da elite econômica, uma parte da elite política se uniram para roubar o Brasil e a Lava Jato deixou isso a olhos vistos. Todo mundo viu o que aconteceu e pela primeira vez na história nós conseguimos colocar essas pessoas abaixo da regra que vale para todo mundo. Nós conseguimos dizer que sim, políticos poderosos, empreiteiros poderosos, eles estão debaixo da lei e devem e podem sim ser responsabilizados no Brasil. Nós vimos o monstro da corrupção, o monstro desses donos do poder que abusam do povo, abusam da sociedade brasileira e pela primeira vez na história nós vimos esse monstro sangrar. Então ela trouxe o valor de império da lei, de Estado de Direito, que hoje nós vemos sendo violado em um grau mais grave ainda, porque não só o combate à corrupção foi desmontado, mas hoje vê um novo tipo de abuso surgir, que é o abuso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é a arbitrariedade judicial. A gente pode voltar a isso. Esse é o único ponto de contato entre Lava Jato e o que a gente está vendo hoje no Supremo. O ponto de contato é, a Lava Jato buscou combater os donos do poder da mesma forma como hoje a direita busca combater os arbítrios de outros donos do poder. Em um momento foram arbítrios sobre o nosso patrimônio público na corrupção, agora nós temos um arbítrio sobre a liberdade, com a censura da direita, dos valores conservadores, com a censura de toda uma ala ideológica. Esse é o ponto de contato. Nós lutamos contra a mesma coisa. E como que aconteceu esse processo de reação contra a Lava Jato? A Lava Jato, no começo, ela atingiu 3 partidos centrais, que eram PT, PP e PMDB. E esses partidos, como vocês viram nas delações, eles roubaram rios de dinheiro. A gente estava ouvindo aqui o Joesley falar de 70 milhões de dólares, 350 milhões de reais. A gente viu o Palocci falar de 300 milhões de reais. Faz as contas aí. Esses partidos, eles receberam mais em 10 anos desviando dinheiro da Petrobras do que eles receberam nos mesmos 10 anos de fundo partidário. E existem pesquisas que mostram que quanto mais dinheiro você investe numa campanha, maior o número de votos recebidos. Existe uma forte correlação a ponto de alguns pesquisadores falarem em causalidade. Isso é a maior fraude eleitoral da história. O desvio de dinheiro público para fraudar eleições investindo e manipulando ou fraudando a vontade do eleitor. E aí querem falar de proteger a democracia quando eles fecham os olhos e isentam os grandes corruptos. Agora, indo diretamente para o que você trouxe, a gente foi então identificando pessoas que tinham praticado corrupção desses grandes partidos, só que depois a Lava Jato foi se alastrando. Quando veio o Marcelo Odebrecht e todos os executivos do Odebrecht deporem, eles implicaram simplesmente 415 políticos de 26 diferentes partidos. Eles implicaram quase 1/3 dos ministros, quase 1/3 dos senadores e quase metade dos governadores da época. Isso é o establishment político brasileiro. E à medida que a Lava Jato avançou, existia um barco de reação. E nesse barco de reação, no começo, você tinha PT, PP, PMDB e os seus aliados políticos, e os seus aliados no judiciário, porque ocuparam funções de poder, tinham colocado pessoas aliadas em diferentes funções do judiciário. Na imprensa, essas pessoas tinham aliadas. E eu estou falando de ministros do STF que ligam para mandar demitir jornalista, vocês sabem dessa história, para redações, que ligam para faculdades, universidades, mandando demitir pesquisador que fez pesquisa cujo resultado desagradou o Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas foram embarcando. E esse barco foi aumentando. E de repente a Lava Jato pegou o PSDB, pegou Aécio Neves, pegou Beto Richa, pegou Geraldo Alckmin, que é acusado até hoje em razão da Lava Jato lá aqui em São Paulo, responde a processos criminais, pegou Serra com conta no exterior, e esse barco foi aumentando, até que chegou um ponto que ficou insustentável. E o sistema político passou a reagir contra as investigações. Isso começou em 2019, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou com a prisão em segunda instância, que tinha autorizado em 2016, e agora com essa decisão de 2019, nunca nenhum mais político corrupto vai para a cadeia. Basta ver que os processos do Cabral e do Cunha, que foram para a Justiça Eleitoral,
estão em vias de prescrever, como a imprensa noticiou nesta semana. Em seguida, a gente teve a decisão que determinou que a justiça para processar a corrupção política é a justiça eleitoral, que nunca prendeu ninguém. Nunca prendeu ninguém na história. E mais, não tem como prender e fazer uma investigação porque mudam os promotores e os juízes a cada 2 anos. Não tem como se especializar em lavagem de dinheiro, em combate à corrupção. É para não funcionar, como o ministro Barroso disse na época. Como que a gente vai explicar para a sociedade? Nunca funcionou, está funcionando e a gente vai mudar agora? Vai mexer nisso? E eles mudaram o desenho para que não funcionasse mesmo. E a partir daí nós tivemos anulações e condenações, anulação de condenação do Lula. E as pessoas às vezes trazem peste, a Lava Jato foi parcial. Que é a maior prova da imparcialidade da Lava Jato? A maior prova é que Dilma Rousseff foi delatada, como vocês acabaram vendo no vídeo, e nunca foi acusada. Por quê? Porque nós não chegamos a provas consistentes que confirmassem os depoimentos dos colaboradores. Nós só acusamos quando existiam provas de corroboração suficientemente fortes que pudessem levar a uma condenação criminal, claro que corroboradas por provas que a gente colhia em juízo. Então, em resumo, nós tivemos um aumento dos opositores à Lava Jato, até o momento em que essa balança virou em favor da oposição e a sociedade já estava relativamente desmobilizada, tinha passado o impeachment da Dilma, a sociedade não estava nas ruas e eles ficaram à vontade para fazer aquilo que eles bem queriam, que era estancar a sangria, nas palavras de Romero Jucá. Bom, a gente vai exibir mais algumas imagens, porque a corrupção não se restringiu apenas aí aos poderes legislativo e executivo. Nesse vídeo que a gente vai mostrar agora, Marcelo Odebrecht explica quem seria o amigo do meu pai. Esse fechamento aqui, do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é que quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Bom, segundo o pai dele, Emílio Odebrecht, todo esse sistema corrupto não foi construído do nada e não se restringia apenas ao PT, mas era a própria forma de se fazer política no Brasil. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos, que eles queriam. Ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. Me pergunta agora Silvio Navarro. Deltan, boa noite. Prazer revê-lo mais uma vez. Agora há pouco nós acabamos de ouvir a seguinte expressão, né? Era institucionalizado. E um dos legados que a Lava Jato deixou, pelo menos por um tempo, foi uma blindagem em bancos públicos, em estatais, compliance, ferramentas de combate à corrupção, alguma legislação, ainda que modesta, quando passou pelo Congresso Nacional. E isso, por exemplo, foi rasgado antes mesmo do PT voltar ao poder com o fim da lei das estatais. Nós estamos acompanhando o aparelhamento das estatais, mais uma vez, dos bancos públicos. Estamos acompanhando a Petrobras, não só aparelhada, como caminhando para um abismo, para um destino não muito bom. E a pergunta que fica com o PT de volta no poder e essa mudança de comportamento do Supremo Tribunal Federal, que no passado apoiou a Lava Jato, por exemplo, o ministro Gilmar falava em cleptocracia. A pergunta que fica é, eu acho que dificilmente teremos uma nova Lava Jato, infelizmente, mas eu estou quase seguro que talvez tenhamos um novo Petrolão. Eu queria ouvi-lo sobre esse modelo de acabar, de rasgar com ganhos, com legados da Lava Jato. Silvio,
eu vou responder vocês. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse depoimento do Emílio Odebrecht. Você viu ele ali sendo torturado? Confortavelmente sentado, dando risadinha, contando como o esquema funcionava. E esse é o cara que, segundo o Toffoli, o amigo do meu pai, estavam num pau de arara do século XXI. Essa foi a expressão que Toffoli usou numa decisão recente de caráter eminentemente político, porque ele não indicou um caso de suposta tortura ou pau de arara. Mas ele disse isso para dizer que a condenação do Lula teria sido o maior erro judiciário da história do país, quando, na verdade, o maior erro do judiciário da história do país foi a anulação da condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. E quando nós olhamos para o legado da Lava Jato, apesar de toda a destruição que a gente viu, apesar de todo o mal que a gente está vendo ser realizado, de modo a anular condenações, a destruir os instrumentos de combate à corrupção, como a delação premiada, a prisão em segunda instância, a competência da Justiça Federal e ainda a intimidação de quem combateu a corrupção para que ninguém mais ouse combater a corrupção no futuro. E vocês prestaram atenção, vocês só vão ter entrevista aqui de 10 anos da Lava Jato só comigo. Chamem outros procuradores. Ninguém vai dar. Por quê? Está todo mundo com medo. É a retaliação do sistema, é a censura que existe a partir do Supremo Tribunal Federal no nosso país. Está todo mundo com medo. Então presta atenção e passa aí, por favor, as matérias agora sobre a 10ª fase da nova operação contra a corrupção que está rodando aí no país, ou a 15ª fase. Vamos lembrar que a Lava Jato teve 79 fases. Por que nós não temos mais grandes operações contra a corrupção no país, Silvio? Nós não temos porque existe um acossamento, uma destruição dos instrumentos, uma anulação dos casos e uma perseguição de quem decide enfrentar os donos do poder, mandando uma mensagem de que quem ousar fazer isso vai ser perseguido nos seus bens, no seu patrimônio, nos seus cargos, até com cassação. Mas apesar de tudo isso, nós vemos um legado permanente da Lava Jato. Em primeiro lugar, a gente vê um diagnóstico. Nós conhecemos o monstro da corrupção brasileira. Nós temos Emílio Odebrecht, alguém que percorreu décadas do sistema das empreiteiros, do sistema político, dizendo como que as coisas sempre funcionaram. Eles ficam disputando os cargos, os orçamentos, os ministérios, as estatais. Não é com o objetivo de prestar um melhor serviço público. É com o objetivo de ter acesso a grandes orçamentos para poder fazer grandes desvios de dinheiro público que vão para o bolso deles e para as campanhas eleitorais, perpetuando esse negócio, essa grande empresa que se tornou o sistema político brasileiro. Mas agora nós conhecemos, e isso é importante por quê? Porque não tem tratamento sem diagnóstico. Você não tem cura sem você antes diagnosticar qual é o problema de saúde que a pessoa tem. Para além disso, nós tivemos bilhões recuperados para os cofres públicos, ainda que algumas multas estejam suspensas, e nós temos que lutar para retomar esses pagamentos. Nós tivemos aí no aumento da percepção de risco da corrupção, uma pesquisa da Quest que saiu essa semana apontou o seguinte, que quem acompanhava de perto a Lava Jato viu e entende que 67% de quem acompanhava de perto a Lava Jato entende que ela ajudou a combater a corrupção no Brasil. E de fato, por quê? Porque aumentou a percepção de risco. A pessoa que vai ou não praticar crime analisa os custos e os benefícios. Mas ainda a gente renovou a esperança. A gente mostrou que é possível vencer. Como o Piotr bem colocou, a gente conseguiu alcançar a democracia, a gente conseguiu vencer a inflação e nós conseguimos mostrar que nós não somos aquele cachorro vira-lata que não consegue vencer o seu problema acumulado de 500 anos, que é enfrentar os donos do poder. Pela primeira vez, nós vimos o monstro dos donos do poder e da corrupção no Brasil sangrar. Nós vimos que é possível vencer. E mais, houve um aumento do engajamento político das pessoas. As pessoas conhecem os ministros do Supremo Tribunal Federal pelo nome. Elas sabem quem é quem, elas sabem o que eles fizeram no verão passado, elas sabem que o ministro Lewandowski, que derrubou a lei das estatais, como você bem colocou, Silvio, sabe que o ministro Lewandowski tem uma tradição de relação próxima com o PT e que ele que assumiu aquele caso da reclamação do Lula em que o Toffoli está dando as decisões. As pessoas sabem que o Toffoli foi advogado histórico do Partido dos Trabalhadores, teve uma relação próxima com Lula, é o amigo de meu pai, e ele que está assumindo o caso para dar uma série de decisões como aquela que anulou as provas decorrentes do acordo Odebrecht, alegando que não havia um pedido de cooperação internacional formal. Aí a imprensa pressionou, vocês pressionaram. E aí o Ministério da Justiça veio com o papel dizendo, opa, achei aqui, tem um pedido de cooperação formal. E aí o que aconteceu? O Toffoli voltou atrás? Não, ele manteve a decisão surpreendentemente, o que mostra mais uma vez que tudo indica que é uma conta de chegada. É para anular, a ponto de nós termos a presidência da República, uma pessoa condenada em 3 instâncias por corrupção. E a mensagem que isso passa para o Brasil é péssima, para o mundo é péssima.
Nós vemos uma total inversão de valores do Brasil e uma mensagem de que se você roubar pouco, você pode ser punido. Mas se você roubar muito, segundo 3 condenações anuladas no Supremo, mas 3 condenações que não foram revertidas no mérito, você pode virar, então, presidente da República. Bom, a gente vai seguir aqui intercalando essa entrevista com alguns vídeos que nós selecionamos aqui, nossa produção selecionou, porque inicialmente o trabalho dos procuradores da Lava Jato agradou a Corte mais alta da Justiça no Brasil. À época, os ministros falavam abertamente sobre os benefícios da operação. Instalou no país, nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Bom, outros ministros atacavam ferozmente os governos petistas frente aos fatos descobertos pela Operação Lava Jato. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Hoje, mesmo depois da anulação de algumas sentenças, o trabalho da Força Tarefa continua sendo lembrado de maneira positiva. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Bom, e sobre o legado da Lava Jato para o Brasil, o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, há anos já demonstrava preocupação com o desdobramento da operação. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Carlo Cauti, sua pergunta aqui para Deltan Dallagnol, hoje conosco aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Bem-vindo, Deltan. Prazer tê-lo conosco. Deltan, vocês trabalharam muito com as autoridades internacionais. As mesmas empresas que foram acusadas e condenadas aqui no Brasil por casos de corrupção também pagaram multas nos Estados Unidos, na Suíça. Qual que é a percepção após 10 anos, que, na sua opinião, nos seus contatos também com colegas lá fora, qual que é a percepção que ficou a nível internacional da Operação Lava Jato aqui no Brasil? Ou seja, lá fora também eles têm a percepção de que os donos do poder, os corruptos, querem vingança, que tudo voltou como era antes, que não houve nenhum tipo de avanço, ou a percepção continua sendo que alguma coisa mudou no Brasil, mesmo se há essa tentativa de desmonte até na retórica da Lava Jato?
A percepção internacional é de que existe uma reação da classe política contra o combate à corrupção e que está enterrando o combate à corrupção e suas provas. Essa avaliação saiu agora, numa grande reportagem feita pela The Economist, em relação ao que aconteceu na Lava Jato. A gente precisa lembrar que a Lava Jato revelou um mega esquema de corrupção que atravessou as fronteiras do Brasil e que foi chamado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como o maior escândalo de corrupção da face da Terra. Nós precisamos lembrar que uma empresa, apenas uma, como a Odebrecht, corrompeu em 12 diferentes países. 12 países. E lavou dinheiro em outros 10 países. Então, para você montar o quebra-cabeça da corrupção de uma empreiteira, você precisou cooperar com 22 diferentes países. Nós fizemos mais de 700 pedidos de cooperação internacional relacionados a mais de 1/3 dos países do globo. Então, vocês imaginem a gente lá, poucos procuradores na Força Tarefa, passando a mão no telefone e conversando com pessoas ao redor do mundo para angariar provas para fechar o quebra-cabeça dos crimes praticados. Lembre a dimensão desse caso. E como bem disse, vocês ouviram Emílio Odebrecht falar, não é nesse caso um caso referente a Petrobras. O que a gente estava fazendo na Lava Jato era montar o quebra-cabeça da corrupção política brasileira, corrupção política partidária. Porque a mesma razão que eles tinham para lotear a Petrobras com seus apadrinhados para que eles arrecadassem propinas, eles tinham a mesma razão para colocar em outros órgãos públicos. Por isso que a Lava Jato se expandiu rapidamente para a Eletrobras, para a BR Distribuidora, para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério do Planejamento e por aí ia. E só uma delação como a do Odebrecht apontou inúmeros órgãos públicos, mas o Supremo Tribunal Federal limitou a investigação de Curitiba. Em Curitiba as coisas estavam funcionando, era preciso mandar para outros lugares. E foram distribuídas provas por todo o país, mas o ambiente para o desenvolvimento do combate à corrupção não é sadio no Brasil. Existe uma repressão e as investigações não avançaram, diferentemente do que aconteceu em Curitiba e no Rio de Janeiro. Aliás, São Paulo recebeu tantas provas como recebeu o Rio de Janeiro. Contudo, em São Paulo pouco se avançou porque o ambiente é inóspito. Nós vemos um ambiente desfavorável aos procuradores, aos juízes, aos promotores. E isso não é na Lava Jato, basta olhar a história. Qual é a grande operação de combate à corrupção que prosperou fora o mensalão? Mensalão é a exceção que confirma a regra. Pega Boi Barrica, Operação Dilúvio, Castelo de Areia, Operação Sandal, Satyagraha, you name it, qual você quiser. Todas elas ou prescrevem ou são enterradas pela anulação dos casos criminais no Brasil. Essa é a realidade do Brasil e não tem como fugir disso. Por quê? Porque quem está dando as cartas são os mesmos políticos que se corrompem, que dão as cartas e que fazem as leis. O único modo de a gente mudar isso é por meio do voto. Mudando o presidente para que ele mude os ministros, sem o judiciário que apoia o combate à corrupção, a gente não vai a lugar nenhum, e pelo voto em representantes do Congresso Nacional que desenhem um sistema efetivo de combate à corrupção. E nós precisamos lembrar, nós estávamos ouvindo agora o ministro Gilmar Mendes, que ele disse, depois das declarações pró-Lava Jato, ele virou completamente de lado e passou a dizer que Curitiba é o germe do fascismo. E vamos lembrar que esse é o ministro que dá uma série de declarações equivocadas, erradas e ilegais, proibidas pela lei da magistratura na imprensa, como aquela recente em que ele pré-julgou simplesmente Bolsonaro, dizendo que, avaliando as provas e indicando uma futura condenação como algo certo que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Um ministro que, nas palavras do jurista Maierovic, deveria sofrer um impeachment. Alguém que deve sofrer uma reação do Senado e que não acontece porque nós, infelizmente, temos o foro privilegiado e uma série de senadores com o rabo preso hoje em dia. E enquanto a gente vê esse cenário com derrubada de leis estatais, a gente vê o PT hoje de novo no governo loteando as estatais, derrubando a lei das estatais e gerando, a ponto de gerar uma perda de 50 bilhões de reais noticiada agora, essa semana, Augusto, da Vale do Rio Doce, forçando um diretor a sair, uma pessoa do Conselho de Administração a sair, dizendo que está havendo interferência política na escolha do novo presidente da Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas brasileiras, a ponto de a Petrobras perder num dia, agora uma semana, 50 bilhões de reais de valor de mercado por conta de interferência política. Esse é o país a que nós estamos voltando. É o país de mais de 10 anos atrás, é o país em que o PT fazia festa. Agora, quem pergunta, Augusto Nunes? E deputado, continua deputado. Exatamente. Eu queria fazer algumas pequenas observações antes de fazer uma pergunta para o Deltan. Deltan, muito obrigado por estar concedendo essa entrevista, mais uma histórica, né? Esse balanço que nós estamos dando aqui era um balanço em que, quando o jornalismo existia, né, todos os jornais dariam.
as revistas, assim, aproveitando os 10 anos, olha só o que foi descoberto. O Brasil, o legado da Lava Jato é o seguinte: o brasileiro descobriu e viveu a sensação por algum tempo de que isso não cessaria. Pela primeira vez ele descobriu que valia sim, era possível sim, aplicar o preceito segundo o qual todos são iguais perante a lei. Foi essa a grande descoberta. Ficam aí os sociólogos examinando as razões, as origens daquelas manifestações que realmente no começo eram pautas difusas, mas as de 2013, aquilo era o cansaço com a corrupção e com os métodos de sempre usados pelos políticos, de sempre. Ficou claro isso, porque dali a coisa evoluiu para o impeachment da Dilma Rousseff e tudo no bojo das descobertas da Lava Jato. A Lava Jato mostrou que tinha razão o ministro Celso de Mello quando ele disse que o PT tinha um projeto criminoso de poder. Era esse mesmo. A Lava Jato, ela lidou com o maior esquema corrupto da história e se transformou na maior e mais eficaz operação anticorrupção da história. Isso ninguém apaga. Não houve, ao contrário do que ocorre agora, nenhuma prisão injusta. O Gilmar Mendes, ninguém foi preso, nenhum inocente foi preso. Gilmar Mendes vivia dizendo que temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E agora? E agora, que prendem inocentes por um ano? Então, aquele negócio de a Lava Jato exagerou, bobagem. Eu digo, desde o primeiro dia, tenho um irmão promotor e tenho amigos juízes. Eu nunca vi nada naqueles documentos, nada que me chamasse a atenção. Eu vi provas como essas. As chamadas provas robustas que eles estão tentando sepultar, de que a Lava Jato desmontou o maior esquema corrupto da história. E isso vai ficar. O brasileiro esquece segundo o Ivan Lessa, esquecia a cada 15 anos o que se passava dos 15 anteriores. Não esqueceu o que aconteceu nos últimos 10, nós não esqueceremos. Agora, foi tão eficaz que a imprensa prefere esquecer porque não há como negar. Criaram um faroeste à brasileira. No Brasil, é o xerife que é perseguido pelo bandido e o bandido quer punir. Quer punir. No momento que se discute agora é a cassação do Sérgio Moro e não a volta à cadeia do Lula. E não o que andam fazendo os ministros. Agora, eu te pergunto, desculpe tomar o teu tempo, que você usa muito melhor que eu acho que a frase-chave é essa: é preciso estancar a sangria. Qual foi a fronteira proibida que você acha que a Lava Jato ultrapassou, a partir da qual eles acharam que era hora de reagir, ou senão iam para a cadeia também? Augusto, sabe que eu sou fã seu, já falei isso várias vezes. Amigos, né? Amo ouvir você falar, para mim é um prazer ouvir tua análise, teus comentários, ser uma referência, um parâmetro não só para mim, mas para todo o Brasil. E quando eu olho o caminhar da Lava Jato, eu acho que a fronteira foi os acordos que alastraram a Lava Jato para todos os partidos brasileiros. Quando a gente pegou todo mundo, eles lá em cima olharam uns para os outros e falaram, vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Antes eram algumas figuras relevantes, mas uma quantidade menor, até que de repente ela se alastrou. E aí você vê a virada de vários personagens que antes estavam apoiando a Lava Jato e que passaram a criticar veemente a Lava Jato, como o ministro Gilmar Mendes. E, aliás, eu quero fazer um convite aqui, um desafio para o ministro Gilmar Mendes, para a gente fazer um debate aqui na UES Sem Filtros, mediado. Um debate em que a gente possa conversar com correção, com elegância, mas o senhor fala tanto à imprensa, o senhor gosta tanto de falar sobre isso, o senhor gosta tanto de fazer acusações levianas contra a Lava Jato, vamos debater com alguém que tem conhecimento de causa, que chefiou essa operação e que conhece, que tem autoridade e conhecimento para responder a cada acusação leviana, absurda, equivocada, se não mentirosa, que o senhor realiza. Eu quero fazer um debate mediado, educado, elegante, e o convite está feito para o senhor. O senhor que desafiou o Sérgio Moro no Roda Viva para fazer um debate, eu estou lhe desafiando para que a gente possa ter uma conversa educada sobre o que foi a Lava Jato, sobre os seus posicionamentos, porque o que eu vejo o Supremo Tribunal Federal fazer hoje é procurar um cisco no olho do outro, enquanto existe uma trave, um tronco no seu próprio olho. Nós vemos os mesmos garantistas de ocasião,
que criticava e procurava alguma coisa para criticar na Lava Jato, fechando os olhos diante do que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. O Supremo está julgando pessoas sem foro privilegiado, sem que tenha qualquer competência para julgar e para investigar e para processar essas pessoas, de Bolsonaro até as senhorinhas presas com um terço e uma Bíblia na mão no 8 de janeiro. O Supremo está completamente abusando de uma competência que não tem, diferentemente da Lava Jato, que sempre atuou dentro de uma competência fixada com base em regras do Código de Processo Penal, com decisões revisadas em 3 diferentes instâncias. Mais ainda, o Supremo Tribunal Federal está negando acesso aos autos advogados, coisa que nunca aconteceu na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal não permite sustentações orais e uma defesa adequada, algo que nunca aconteceu na Lava Jato. Nunca fomos acusados de não permitir amplo acesso e ampla defesa para os investigados e acusados. O Supremo Tribunal Federal está aplicando penas desproporcionais por crimes que, segundo o nosso Código Penal, não sou eu, o Código Penal são crimes impossíveis, que não deveriam ser punidos jamais, porque aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro podem ser até punidas por dano, e devem ser punidas quem individualmente praticou crime, comprovadamente, mas não devem ser punidas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que são crimes que exigem violência ou grave ameaça e que exigem uma possibilidade de execução desses crimes, o que simplesmente não existiu. Ainda está punindo pessoas sem individualização das condutas, sem provas individualizadas, algo que nunca existiu na Lava Jato. Na Lava Jato existia revisão em 3 instâncias. Agora nós vemos punições desproporcionais, penas desproporcionais, mais uma vez as senhorinhas presas com um terço e uma Bíblia na mão, sem qualquer possibilidade de revisão em outra instância. Nós vemos prisões alargadas, como Augusto bem colocou, e temos um encontro com as prisões preventivas em Curitiba, disse o senhor ministro Gilmar Mendes, mas as prisões preventivas em Curitiba nunca passaram de 40 dias, que é o prazo legal. As do Supremo estão demorando 5 meses, 6 meses, sem ter os requisitos da preventiva. E como que eu posso afirmar com segurança? Porque quando existem os requisitos da preventiva, estão presentes os requisitos de uma acusação criminal. E aí basta acusar e não vai ficar preso sem acusação, porque o requisito para acusação é prova da existência do crime, indícios e autoria. Isso são requisitos da preventiva. Isso mostra que não estavam presentes requisitos da preventiva e pessoas foram presas, mantidas presas com qual objetivo? Acusavam a Lava Jato de querer prender para delatar. Sabem quantas pessoas presas fizeram delação? Mais de 80% das pessoas que fizeram delação estavam soltas, nunca foram presas. E agora vê o STF fazendo aquilo que ele acusava a Lava Jato de fazer, sem nenhuma evidência, quando a Lava Jato fazia decisões técnicas em cima de provas, dos fatos, da lei, revisadas em 3 instâncias diferentes. Na Lava Jato também nós não tínhamos um juiz vítima. Não tínhamos um juiz que seria vítima dos seus algozes, que seria preso pelos seus algozes. A Lava Jato atuou de modo imparcial. Como eu disse, não acusou Dilma Rousseff, mas acusou quem tinha que ser acusado e buscou condenar quem tinha que ser condenado. Então nós vemos hoje uma total inversão de valores. E isso deve nos levar a falar, a reclamar, a nos posicionar e a ir para as manifestações, como eu estava agora nessa última manifestação, lá na Paulista, no mesmo caminhão do presidente Jair Messias Bolsonaro, ouvindo a defesa intransigente que nós precisamos fazer das liberdades e da correção da atuação das cortes superiores. Porque, mais uma vez, qual é a única semelhança, diante de tudo que eu falei, entre Lava Jato e o que está acontecendo no STF? A única semelhança é quem está fazendo coisa errada, que são os donos do poder. Na Lava Jato, os donos do poder que praticavam corrupção e agora donos do poder que praticam abusos e arbitrariedades judiciais. Agora, quem pergunta Augusto Nunes? E deputado, continua deputado, exatamente. Eu queria fazer algumas pequenas observações antes de fazer uma pergunta para o Deltan. Deltan, muito obrigado por estar concedendo essa entrevista, mais uma histórica, né? Esse balanço que nós estamos dando aqui era o balanço em que, quando o jornalismo existia, né, todos os jornais dariam, as revistas, assim, aproveitando os 10 anos, olha só o que foi descoberto. O Brasil, o legado da Lava Jato é o seguinte: o brasileiro descobriu e viveu a sensação por algum tempo de que isso não cessaria. Pela primeira vez ele descobriu que valia sim, era possível sim, aplicar o preceito segundo o qual todos são iguais perante a lei. Foi essa a grande descoberta. Ficam aí os sociólogos examinando as razões, as origens daquelas manifestações que realmente no começo eram pautas difusas, mas as de 2013, aquilo era o cansaço com a corrupção e com os métodos de sempre usados pelos políticos, de sempre. Ficou claro isso, porque dali a coisa evoluiu para
para o impeachment da Dilma Rousseff e tudo no bojo das descobertas da Lava Jato. A Lava Jato mostrou que tinha razão o ministro Celso de Mello quando ele disse que o PT tinha um projeto criminoso de poder. Era esse mesmo. A Lava Jato, ela lidou com o maior esquema corrupto da história e se transformou na maior e mais eficaz operação anticorrupção da história. Isso ninguém apaga. Não houve, ao contrário do que ocorre agora, nenhuma prisão injusta. O Gilmar Mendes, ninguém foi preso, nenhum inocente foi preso. Gilmar Mendes vivia dizendo que temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E agora? E agora, que prendem inocentes por um ano? Então, aquele negócio de a Lava Jato exagerou, bobagem. Eu digo, desde o primeiro dia, tenho irmão, promotor, e tenho amigos juízes. Eu nunca vi nada naqueles documentos, nada que me chamasse a atenção. Eu vi provas como essas, as chamadas provas robustas que eles estão tentando sepultar, de que a Lava Jato desmontou o maior esquema corrupto da história. E isso vai ficar. O brasileiro esquece segundo o Ivan Lessa, esquece a cada 15 anos o que se passava nos 15 anteriores. Não esqueceu o que aconteceu nos últimos 10, nós não esqueceremos. Agora, foi tão eficaz que a imprensa prefere esquecer porque não há como negar. Criaram o faroeste à brasileira. No Brasil, é o xerife que é perseguido pelo bandido e o bandido quer punir. Quer punir. No momento que se discute agora é a cassação do Sérgio Moro e não a volta à cadeia do Lula. E não o que andam fazendo os ministros. Agora, eu te pergunto, desculpe tomar o teu tempo, que você usa muito melhor que eu acho que a frase-chave é essa. É preciso estancar a sangria. Qual foi a fronteira proibida que você acha que a Lava Jato ultrapassou, a partir da qual eles acharam que era hora de reagir, ou senão iam para a cadeia também? Augusto, sabe que eu sou fã seu, já falei isso várias vezes. Amigos, né? Amo ouvir você falar. Para mim é um prazer ouvir tua análise, teus comentários, ser uma referência, um parâmetro não só para mim, mas para todo o Brasil. E quando eu olho o caminhar da Lava Jato, eu acho que a fronteira foi os acordos que alastraram a Lava Jato para todos os partidos brasileiros. Quando a gente pegou todo mundo, eles lá em cima olharam uns para os outros e falaram, vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Antes eram algumas figuras relevantes, mas uma quantidade menor, até que de repente ela se alastrou. E aí você vê a virada de vários personagens que antes estavam apoiando a Lava Jato e que passaram a criticar veemente a Lava Jato, como o ministro Gilmar Mendes. E aliás, eu quero fazer um convite aqui, um desafio para o ministro Gilmar Mendes, para a gente fazer um debate aqui na UES Sem Filtros, mediado, um debate em que a gente possa conversar com correção, com elegância, mas o senhor fala tanto à imprensa, o senhor gosta tanto de falar sobre isso, o senhor gosta tanto de fazer acusações levianas contra a Lava Jato, vamos debater com alguém que tem conhecimento de causa, que chefiou essa operação e que conhece, que tem autoridade e conhecimento para responder a cada acusação leviana, absurda, equivocada, se não mentirosa, que o senhor realiza. Eu quero fazer um debate mediado, educado, elegante, e o convite está feito para o senhor. O senhor que desafiou o Sérgio Moro no Roda Viva para fazer um debate, eu estou lhe desafiando para que a gente possa ter uma conversa educada sobre o que foi a Lava Jato, sobre os seus posicionamentos, porque o que eu vejo o Supremo Tribunal Federal fazer hoje é procurar um cisco no olho do outro, enquanto existe uma trave, um tronco no seu próprio olho. Nós vemos os mesmos garantistas de ocasião, que criticavam e procuravam alguma coisa para criticar na Lava Jato, fechando os olhos diante do que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. O Supremo está julgando pessoas sem foro privilegiado, sem que tenha qualquer competência para julgar e para investigar e para processar essas pessoas, de Bolsonaro até as senhorinhas presas com um terço e uma bíblia na mão no 8 de janeiro. O Supremo está completamente abusando de uma competência que não tem, diferentemente da Lava Jato, que sempre atuou dentro de uma competência fixada com base em regras do Código de Processo Penal, com decisões revisadas em 3 diferentes instâncias. Mais ainda, o Supremo Tribunal Federal está negando acesso aos autos advogados, coisa que nunca aconteceu na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal não permite sustentações orais e uma defesa adequada, algo que nunca aconteceu na Lava Jato.
nunca fomos acusados de não permitir amplo acesso e ampla defesa para os investigados e acusados. O Supremo Tribunal Federal está aplicando penas desproporcionais por crimes que, segundo o nosso Código Penal, não sou eu, o Código Penal são crimes impossíveis, que não deveriam ser punidos jamais, porque aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro podem ser até punidas por dano, e devem ser punidas quem individualmente praticou crime, comprovadamente, mas não devem ser punidas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que são crimes que exigem violência ou grave ameaça e que exigem uma possibilidade de execução desses crimes, o que simplesmente não existiu. Ainda está punindo pessoas sem individualização das condutas, sem provas individualizadas, algo que nunca existiu na Lava Jato. Na Lava Jato existia revisão em 3 instâncias. Agora nós vemos punições desproporcionais, penas desproporcionais, mais uma vez as senhorinhas presas com um terço e uma bíblia na mão, sem qualquer possibilidade de revisão em outra instância. Nós vemos prisões alargadas, como Augusto bem colocou, e temos um encontro com as prisões preventivas em Curitiba, disse o senhor ministro Gilmar Mendes, mas as prisões preventivas em Curitiba nunca passaram de 40 dias, que é o prazo legal. As do Supremo estão demorando 5 meses, 6 meses, sem ter os requisitos da preventiva. E como que eu posso afirmar com segurança? Porque quando existem os requisitos da preventiva, estão presentes os requisitos de uma acusação criminal. E aí basta acusar e não vai ficar preso sem acusação, porque o requisito para acusação é prova da existência do crime, indícios e autoria. Isso são requisitos da preventiva. Isso mostra que não estavam presentes requisitos da preventiva e pessoas foram presas, mantidas presas com qual objetivo? Acusavam a Lava Jato de querer prender para delatar. Sabem quantas pessoas presas fizeram delação? Mais de 80% das pessoas que fizeram delação estavam soltas, nunca foram presas. E agora a gente vê o STF fazendo aquilo que ele acusava a Lava Jato de fazer, sem nenhuma evidência, quando a Lava Jato fazia decisões técnicas em cima de provas, dos fatos, da lei, revisadas em 3 instâncias diferentes. Na Lava Jato também nós não tínhamos um juiz vítima. Não tínhamos um juiz que seria vítima dos seus algozes, que seria preso pelos seus algozes. A Lava Jato atuou de modo imparcial. Como eu disse, não acusou Dilma Rousseff, mas acusou quem tinha que ser acusado e buscou condenar quem tinha que ser condenado. Então nós vemos hoje uma total inversão de valores. E isso deve nos levar a falar, a reclamar, a nos posicionar e a ir para as manifestações, como eu estava agora nessa última manifestação, lá na Paulista, no mesmo caminhão do presidente Jair Messias Bolsonaro, ouvindo a defesa intransigente que nós precisamos fazer das liberdades e da correção da atuação das cortes superiores. Porque, mais uma vez, qual é a única semelhança, diante de tudo que eu falei, entre Lava Jato e o que está acontecendo no STF? A única semelhança é quem está fazendo coisa errada, que são os donos do poder. Na Lava Jato, os donos do poder que praticavam corrupção e agora donos do poder que praticam abusos e arbitrariedades judiciais. Deltan, nosso tempo infelizmente se esgotou, mas a Ana Paula Henke, a nossa querida Ana, não está hoje conosco, mas está na audiência, ela sempre acompanha o programa, mandou uma pergunta. Não é sobre a Lava Jato, mas é sobre um personagem que falamos aqui, Gilmar Mendes, e comentamos antes de você chegar aqui no estúdio sobre essa declaração que ele deu recente aí na entrevista de que haveria uma narcomilícia evangélica atuando no Rio de Janeiro. Ela pediu então para você fazer uma avaliação dessa declaração do ministro Gilmar Mendes. É uma fala preconceituosa que revela indícios da prática de um crime previsto na lei de racismo, no artigo 20 da lei de racismo, que é uma discriminação contra uma categoria de pessoas. Nós vemos na nossa sociedade secularizada, cosmopolita, um preconceito de natureza religiosa. Quer empurrar a religião para o espaço privado. Eu sou cristão, sou evangélico, eu me sinto pessoalmente atingido por essa declaração e mais, eu vejo essa tendência secularizante querendo empurrar para a esfera privada qualquer discurso religioso, qualquer discurso com base em fé, mas ao mesmo tempo, de forma contraditória, essa mesma cultura secularizada aceita outros discursos com base na fé, como os discursos do liberalismo, do comunismo, do socialismo, o discurso de todos os ismos, capitalismos, o que for, que tem por última, em um ponto último, por base exatamente a fé em princípios, a fé em valores, mas ao mesmo tempo revelando um preconceito de natureza religiosa, que é afastar a fé cristã, a fé religiosa, seja qual for, do espaço público de debate. Eu vejo essa fala do ministro Gilmar Mendes como uma fala não só equivocada, como uma fala que revela indícios de crimes. Da mesma forma como eu vejo no Supremo Tribunal Federal serem praticados uma série de fatos que caracterizam indícios de crimes de abusos de autoridade, como a manutenção de pessoas presas em 5 meses sem uma acusação formal. Se isso fosse feito em primeira instância, nós responderíamos a processo disciplinar, seríamos provavelmente expulsos da instituição, sofreríamos uma grave pena
e nós ainda sofreríamos um processo por abuso de autoridade. Mas, como a gente está falando de ministros do Supremo Tribunal Federal, infelizmente nós ainda não conseguimos implementar o espírito da Lava Jato, que é da igualdade de todos debaixo da mesma lei. Infelizmente, eles ainda são supremos. Deltan Dallagnol hoje conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Agradeço muito a sua participação, a presença aqui nessa entrevista. É importante para a gente tê-lo conosco nesse balanço aí de 10 anos da Operação Lava Jato. Parabéns pelo trabalho. Boa noite. Obrigado, boa noite. Um prazer enorme estar com vocês. E o trabalho é de todos nós. É um trabalho que começou na Lava Jato, foi feito em parceria com a sociedade, nas ruas se manifestando e apoiando, e nós precisamos levar à frente agora, seguindo lutando pelas causas em que a gente acredita. Essa foi a razão, aliás, pela qual eu saí do Ministério Público para ir para a política, porque eu entendo que é no Congresso Nacional, é na política que a mudança vai ser feita, e por isso eu queria convidar todo mundo ao engajamento cívico, no partido que você entender. Hoje eu estou como embaixador do Novo, por eu acreditar na luta por honestidade, por competência e por boas causas que o Novo defende na política, como a defesa da vida, da família, a defesa do indivíduo, a defesa do combate à corrupção, a contenção dos abusos do Supremo e do governo federal, a promoção do emprego e da renda, a defesa da liberdade de expressão e a colocação de todo tipo de bandido, seja de rua, seja de colarinho branco, no seu lugar, que é a cadeia.